Seria uma transmissão de De certos conhecimento. mistérios para alguns indivíduos selecionados. Ô, Marci, e entrando já agora em sociedades secretas, alguma sociedade secreta fundou o Brasil? Qual que é os seus estudos ali? Eu vi que você fala muito de uma sociedade, né? Que ela é bem famosa. Ela não é famosa, né? Mas você traz bastante conhecimento sobre ela. Não, a sociedade principal mesmo, né, que a gente sabe, é a que é a mais conhecida, né? Eu não sei se pode Uhum. falar os nomes, você tem, Pode falar, tranquilo. que seriam as lojas maçônicas, né? Essas seriam as mais conhecidas. Mas tem também uma que eu acho interessante ser citada, que opera de forma similar, operou principalmente no período imperial e na República Velha, até a década de 30, que foi a Burschenschaft, que é a bucha, A né? bucha. A bucha, é chamada a bucha. Ela é tão importante, na verdade, que a maioria dos presidentes brasileiros desse período foi da bucha, inclusive o Prestes, quando foi feita a Revolução de 30. Então, e ela vem desde o período imperial, tá? Depois da independência e antes da República. Então, ou seja, a independência ocorre em 1822, a República acontece em 1889. E depois a gente vai ter um período da proclamação da República até a Revolução de 30. Né? Então, assim, é notório que a bucha mandava no Brasil nesse período. Se você pegar nomes como nomes principais de ruas aí que você tiver, nas principais cidades, né? Exceto Brasília, que usa acho que números, né, e letras, Sim. mas cidades que têm nomes de rua, como vamos pegar Venceslau Braz, Arthur Bernardes, é, próprio Barão do Rio Branco, é, são muitos, na verdade. Dá uma pesquisada lá, Sociedade Secreta Bucha, vai na Wikipedia que você já vai ver ali os nomes de várias pessoas. Esses são só os conhecidos, né? Fora Então, os desconhecidos, né? exatamente. E são nomes das principais ruas que a gente tem no Brasil, das principais avenidas hoje. Eles foram presidentes, muitos deles foram presidentes no Brasil. Então, essa sociedade secreta é uma sociedade que nasceu é, dentro da Faculdade de Direito de São Paulo, do Largo de São Francisco. Né? Então, ela surgiu no meio jurídico. Ela chegou ao ponto de que 10% em torno do não digo dos estudantes, mas da estrutura da faculdade de direito ali, dos professores, né, faziam parte da bucha, Caramba, basicamente. e dali que saiu muitos presidentes, juristas, né? Isso. Juízes, que saíram praticamente da USP, né? Ali do Largo São Francisco. Exatamente. E até hoje, né? Sai, né? Na verdade. E esse sistema de sociedade secreta, né, então a gente precisa fazer essa distinção, né? Sociedade secreta, o pessoal, quando ouve falar em sociedade secreta, o cara já imagina lá um pessoal, todo mundo De preto e de tal, não sei preto o lá, quê. fazendo um Um ritual. sacrifício, então, e tem isso também, mas não necessariamente, tá? São coisas diferentes. Sociedade secreta é uma coisa, ocultismo é outra coisa. Então, não necessariamente elas estão juntas. Pode ser que uma sociedade secreta esteja relacionada a práticas de ocultismo, de magia e etc. Tem sociedades secretas só disso. Tem outras que não. Elas têm rituais que são simbólicos, né? O que é um ritual simbólico? O cara lá usou uma venda no olho, recebeu uma espada, essas coisas. Né? Então é uma coisa simbólica, mas não necessariamente que ele está fazendo aprendendo o domínio de uma técnica de um mago, por exemplo. Não necessariamente. Então, algumas sociedades secretas elas têm outra finalidade, uma finalidade de controlar, uma finalidade de poder, uma finalidade de influência política, de dominar uma sociedade, de estruturar uma sociedade do jeito que eles acham que é o ideal. Né? E a Bucha fazia isso. Ela se infiltrava em setores importantes da sociedade e aí ela basicamente ela trabalhava para promover, se alguma coisa não estava exatamente do jeito que ela queria, ou se ela achava que outro caminho era interessante, ela trabalhava para promover a ruptura institucional. E aí eles derrubavam o poder, faziam uma revolução, e já tinham as pessoas É. já bem colocadas no Estado para poder coordenar as coisas para o caminho que eles gostariam.
Vale lembrar que nessa época não tinha internet, as pessoas estavam sujeitas a poucos meios de imprensa que Comunicação. eram controlados por esses grupos, né? Então a Bush é uma dessas sociedades secretas. A outra é a própria maçonaria, né? Que não tem como desvincular a independência do Brasil com José Bonifácio, né? Dessa ordem específica, dessas ordens, né? Maçônicas propriamente. Eles fazem parte, na verdade, da fundação do Brasil como a gente conhece hoje, né? Então, existiu um Brasil antes de 1822 e existiu um Brasil depois de 1822. Outra característica dessas sociedades secretas é que eles se envolviam muito na parte dos grupos literários, de formação acadêmica literária. Então eles iam selecionando os intelectuais, ou que eles chamavam de intelectual, que lhes interessava. Sim. E aí eles foram. Assim que o pessoal pergunta, mas como é que eles falsificaram a história, ou mudaram a história, ou escreveram uma história que estava mais de acordo com o que eles queriam? Dessa forma, eles tinham. Pegavam os intelectuais e Fabricavam. utilizavam como uma manobra, né? Exatamente. Nessa época, a construção de Brasília tem vários símbolos ocultistas também, né, ô Márcio? Então, Brasília tem até alguns livros sobre isso, eu não vou lembrar exatamente, mas tem um que, se eu não me engano, é a Brasília Secreta, acho que é, se eu não estou enganado. Você tem, inclusive, o fato de que a cidade de Brasília ela foi projetada baseada numa cidade egípcia, né, que era uma cidade que prestava culto ao deus, se eu não me engano, ao deus Sol, né, ao deus Sol. E tem aquele, como que é o nome daquele grande Tutankhamon, né? Tem o imperador Tutankhamon e teve o Amenhotep, foi outro personagem, mas basicamente eles fizeram Brasília copiada de uma planta inspirada numa cidade egípcia, né? Só que já existia um projeto de levar, de fazer a capital do Brasil no Planalto Central. O Planalto Central era muito conhecido no passado. Já se sabia da existência desse local e que esse local tinha uma questão assim, uma questão que era muito estudada pelas ordens iniciáticas esotéricas. Então, por isso Porque é tudo reto lá. reto e alto, né? Reto e alto. Porque o Brasil, hoje a geologia sabe disso, e ela diz que há milhões de anos. Tudo bem, milhões de anos deles podem não ser exatamente milhões de anos, mas usando os métodos atuais que a ciência dispõe, ela conclui dessa forma, que há milhões de anos a América do Sul era dividida em 3 grandes blocos. Tá? Você tem, pelo rio Amazonas passava um grande mar, inclusive antes de ser Amazonas, o pessoal chamava de Maranhão, grande, por isso que a gente tem o estado do Maranhão, né, hoje e tal, mas o Maranhão era como eles se referiam à Amazônia, ao rio Amazonas. Mas bem antes disso, eram 3 grandes blocos de terra, que era o Brazilian Shield, que ele ficava abaixo se você pegar no mapa do Brasil, né, vou imaginar aqui, ó, você passa aqui o rio Amazonas em cima, na região norte, e você atravessa para baixo, cortando de norte a sul, que vai pegar a região ali do rio, que vai passar pelo Paraguai, o rio Paraguai, Paraná, né, Rio Paraná, toda aquela entrada que vem lá debaixo do Rio Grande do Sul e sobe. Então você tinha o Brazilian Shield, você tinha o escudo dos Andes, da Cordilheira dos Andes, e em cima o escudo das Guianas. Então eram esses 3 pedaços de terra, basicamente. E a parte na parte central ali você tinha o Pantanal. O Pantanal era um pântano, evidentemente, e tinha muito mais água. É como se fossem 3 grandes ilhas, basicamente, bem grandes. E uma parte importante era o Planalto, né, esse Planalto Central. Então pode ter a ver com isso, né? Então hoje tá tendo muita coisa relacionada, né, a achados arqueológicos que vão ali do Planalto Central em direção ao norte, basicamente. E toda a Brasília também ela foi construída com aqueles símbolos lá, o prato para cima, outro para baixo. Quando você entra lá no Congresso, lá que você desce para depois subir. Daí também tem a ver com ritual e tal, as duas torres ali. Tem essa questão
Mais esotérica, né? iniciática, né? Que a pessoa desce para o submundo, para o subterrâneo, e daí ela nasce de volta com uma outra mentalidade, já nasceu para a luz, né? Foi até as trevas e daí nasceu para a luz. Tem essa simbologia. Isso é uma explicação que ela é bastante rasa, né? Na verdade, ela não aprofunda tanto a questão. Mas o fato é que existiram ritos antigos, anteriores a essas ordens até, né? Por exemplo, em Portugal você tem, na região de Tomar, né? Você tem castelo e você tem locais similares, poços para baixo mesmo, com escadarias, né, que o pessoal ia e fazia essa... Dizem que até os templários faziam esse processo, onde ele descia e daí ele subia de volta. Isso era uma questão iniciática, né? Então, é preciso entender o seguinte: ordens iniciáticas já existiam, e elas não necessariamente elas eram maçônicas, né? Elas eram, assim, a iniciação existia no Antigo Egito. A iniciação era uma questão que, se você pegar na própria Bíblia, você vai ter um exemplo disso, né? O que é essa iniciação? É você aprofundar alguém em certos mistérios. Tem uma passagem na Bíblia, que é a parábola do semeador, que Jesus explica, faz a parábola para as pessoas. Sim. Se você ler na Bíblia, é exatamente isso, né? Tá nos evangelhos. E depois, com os discípulos, ele fala assim, ó, para eles eu contei em parábolas, né? Mas a vós eu vou explicar o significado dessa parábola, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino. E aí ele explica sobre aquela parábola, que basicamente dizia o seguinte: o campo é o mundo, tá? O joio e o trigo, a parábola do joio e do trigo, no caso. O joio são as pessoas que são filhos do Altíssimo, que vão para a vida eterna. O joio não, o trigo. O joio são aqueles que são os filhos do diabo, que vão ser queimados. E os ceifeiros são os anjos que vêm nos tempos finais para fazer a colheita, para levar para o reino dos céus. Então ele explica isso para os seus discípulos somente. Então, isso daí tá na Bíblia? Tá na Bíblia. Tá. Então, é uma coisa que, nesse caso, a iniciação seria uma transmissão de certos mistérios para alguns indivíduos selecionados. Claro, aí depois você vai ter os grupos esotéricos que vão fazer muitas vezes apropriações culturais, né? Eles vão se dizer herdeiros da tradição do Egito, herdeiros da tradição da construção do Templo de Salomão, mas isso é uma alegação. Não tem evidência histórica nenhuma que possa comprovar isso. Não existe evidência histórica. Invista em prata com a Real, com U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando, provavelmente ele está cheio de prata dentro, e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo